Bom, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live 30 do Celint. Hoje, extraordinariamente, com 45 minutos no mínimo, né? Estaremos aqui conversando um pouco sobre um tema muito importante que eu já falo. Para quem não me conhece, meu nome é Gaspar Carreira, um agente de transformação através da governança. Estou como CEO do Celint atualmente também. Coordeno um grupo muito especial chamado Alumni Plus, que buscam, dentro do Celint, se manter conectados com a parte de educação, com networking, com grupos de trabalho, com experiências on the job, mentorias, para buscar se desenvolver cada vez mais dentro da área de governança e buscar também uma transição mais rápida, né, dentro do mercado de governança para serem conselheiros melhor qualificados. E esse grupo em especial, que é o grupo de trabalho número 5, ele fez um aprofundamento, né, nos conceitos, nas habilidades, nas responsabilidades do conselheiro transformador. Porque o mundo da governança exige um novo perfil de conselheiro. E é isso que a gente vai debater um pouquinho aqui. Porque se as empresas, né, elas são reflexo da qualidade da liderança, o conselho provavelmente é reflexo da qualidade das reflexões que ele provoca. Para isso, a gente está aqui nessa jornada de entender o que é um conselheiro transformador. Um e-book que essa equipe desenvolveu com muito carinho, com muita responsabilidade e que está disponível gratuitamente a todos no nosso site. O Alisson, que nos apoia aqui, está botando agora para vocês no chat. Vocês conhecem a dinâmica? Quem não conhecer a dinâmica e quiser perguntar alguma coisa, né, para os nossos convidados, é só botar no chat. Eu vou lendo e vou perguntando e vou inserindo dentro do script, né, previamente acordado. Importante se saber que esse trabalho não é um trabalho acadêmico apenas, né? Ele foi fruto de uma construção da experiência de vida, né, por esses profissionais que estão aqui, seja ele através de projetos, seja através da sua vida profissional como executivo, seja como os agentes de governança também, conselheiros ou membros de comitê. O grupo ele é extenso, eles estão com a mão digital levantada para vocês saberem, né? Aqui estão hoje Heloísa Freitas, Renata Torres, o Marcos Strobel, Marcelo Jesus, José Luiz, a Juliana e o Gabriel Razotti. E 4 deles vão estar aqui, fazendo essa dinâmica e estar respondendo as perguntas conosco. Vai ser a Renata, a Heloísa, a Juliana e o Gabriel. Só para vocês saberem, e eles vão se apresentar agora para vocês. São todos eles conselheiros certificados pelo Celint e que vão estar à disposição da gente para entendermos o que é ser um conselheiro transformador, um conselheiro do futuro. Renata, por favor, fazer as honras como coordenadora do grupo. Obrigada, Gaspar. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou a Renata Torres, fui uma das coordenadoras do grupo, junto com o Marcos Strobel, e sou conselheira consultiva certificada pelo Celint, já atuei em conselhos consultivos e antes da minha carreira como conselheira, atuei no mercado como executiva de tecnologia por mais de 25 anos. Aí, pessoal, pode ir na sequência aí se apresentando antes da gente entrar no tema. Isso. Elô? Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Eu também sou conselheira certificada pelo Celint e antes, na minha carreira como corporativa, né, eu sou da área de segurança da informação, fui executiva da área, da parte tecnológica e também por mais de 25 anos. E aí agora a gente está junto nesse trabalho aqui. Obrigada. Obrigado, Strobel. Boa noite a todos aí. Bom, eu sou conselheiro consultivo, também certificado pelo Celint, atuo em conselho consultivo, atuo como advisor estratégico e de tecnologia e atuei no mercado executivo e de tecnologia por mais de 35 anos. Muito obrigado, Marcos. Marcelo. Boa noite a todos, Marcelo Jesus, sou conselheiro também certificado pelo IBGC e vou concluir minha certificação avançada aqui no Celint agora em agosto. Fui executivo de estratégia de finanças por pouco mais de 30 anos e há cerca de 2 anos
estou numa transição de carreira para o mundo de consultoria, governança e docência. Obrigado, Marcelo. Zé Luiz. Bom, boa tarde a todos. Sou também conselheiro certificado pelo CELINT. Ainda estou atuando no mundo executivo. Já fui diretor-presidente de uma empresa do grupo. Atualmente sou diretor da operação aqui en el Rio. Estou em um processo de preparação para fazer uma transição de carreira para a área da parte do conselho. Espero que em uns 2 anos eu já esteja fazendo finalmente essa minha transição de carreira. Obrigado, Zé. Juliana. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Juliana. Eu sou executiva na área comercial em uma empresa de telecomunicações. A minha carreira aí na área de telecomunicações já tem acho que uns 27, 28 anos. Também sou conselheira certificada pelo Celint e sou advisor em 2 empresas hoje na área da saúde. Gabriel. Boa noite a todos. Eu sou Gabriel Gazzotti. Eu sou argentino, com mais de 20 anos no Brasil. Sou conselheiro certificado também pelo Celint. Sou ex-executivo de multinacional. Passei por empresas como Procter & Gamble, Gillette, Stellantis, aqui no Brasil e também em vários outros países da região. E realmente estou muito contente de estar participando deste Grupo 5, com todos meus companheiros. Gabriel. Para começar, Renata, você como coordenadora, né? E é lógico que cada um quiser agregar na resposta, fique à vontade. Em termos do grupo e da construção do trabalho, como é que foi a dinâmica? Quais foram os principais desafios? E por que estudar o conselheiro transformador? Então, a gente começou esse trabalho em outubro de 2025, né, no ano passado. E nos 2 primeiros meses, a gente teve muitas conversas ali para cada membro, né, poder trazer as suas contribuições, sua visão sobre o conselheiro transformador. Desde o início, acho que a nossa principal preocupação era de gerar algo prático mesmo, né, que as pessoas pudessem, de fato, usar nessa jornada de evolução nas suas carreiras como conselheiros. E a gente se reunia toda semana, mesmo que alguém não pudesse, né, que tivesse ali algum compromisso, a gente mantinha a reunião, e a gente logo de cara definiu quem que ia coordenar o grupo. Acho que isso foi importante, né, ali para a gente garantir uma cadência, um ritmo no trabalho. E acho que os principais desafios, acho que primeiro foi conseguir conciliar uma agenda, né? Porque todo mundo tinha muitos compromissos e tudo, mas acho que a gente conseguiu ali estabelecer isso. E depois acho que tivemos um pouco de desafio de começar a convergir as ideias, porque a ideia foi ter bastante discussão, né, pessoal, no início, para que a gente pudesse trazer o máximo de contribuição e entender ali a visão de cada um. E aparentemente no início acho que essas ideias podiam parecer um pouco desconectadas, mas ao final a gente conseguiu ali estabelecer um framework que funcionou como a espinha dorsal mesmo do guia. Então, o nosso framework ele foi estabelecido em cima do tripé, né, de propósito, estratégia e cultura, e foi através desse tripé que a gente começou ali a conectar as ideias, né? Uma vez que a gente fez isso, a gente conseguiu estabelecer ali os principais tópicos do guia. Montamos um cronograma, porque a gente também não queria perder muito o timing dessa discussão, desse tema, né, que tem sido bem importante nos conselhos de como acompanhar esse mundo complexo e que muda o tempo todo. Então, a partir do cronograma, a gente dividiu o time,
cada grupo, subgrupo ficou responsável ali por uma seção para ser desenvolvido. E ao final o trabalho, obviamente, foi um trabalho que eu considero assim, muito bem sucedido do ponto de vista de ser um trabalho realmente colaborativo, né? Assim, acho que foi um super trabalho de equipe, um time que estava realmente comprometido, né, em gerar esse ativo de impacto no ecossistema dos conselhos. Aí a sua pergunta, né, Gaspar, de por que estudar o conselheiro transformador, né? Eu acho que quando a gente começou, a intenção era entender, né, ali quais eram as principais competências, as habilidades que um conselheiro precisaria desenvolver para justamente navegar nesses desafios que as organizações têm hoje. Mas eu acho que logo a gente percebeu que o contexto que a gente tem hoje é bem diferente daquele que existia há alguns anos, né? Hoje, acho que os conselhos eles estão bem empenhados em discutir temas que vão bem além de estratégia, de desempenho financeiro, né? Precisa lidar com transformação digital, inteligência artificial, sustentabilidade, saúde organizacional, saúde do colaborador. Mudanças geracionais são tantos os temas, né, que estão presentes na pauta do Conselho, e isso traz muita incerteza, muita complexidade. Então, nesse contexto, acho que o conhecimento técnico, ele obviamente continua sendo indispensável, mas ele não é suficiente. Então, o que a gente começou a discutir é que o verdadeiro diferencial ali do conselheiro, ele estaria na capacidade de melhorar a qualidade das decisões que são tomadas. Então, com isso, é, a gente acabou tendo uma motivação, né, de entender como estabelecer esse caminho de desenvolvimento do conselheiro tradicional para um conselheiro transformador. Entendo que, entendendo ali quais são competências, práticas, atitudes, né, que vão permitir que os conselheiros, de fato, gerem valor, principalmente para as decisões relacionadas ao futuro da empresa. E aí, assim, já para finalizar um pouco aqui a minha fala do ponto de vista aqui do que nos motivou, durante todo esse trabalho, eu acho que a gente viu que o conselheiro transformador ele, ele se manifesta quando ele melhora a qualidade das conversas, né? Melhora a qualidade das decisões, ele amplia a consciência do conselho, ali do grupo que compõe o conselho, e ajuda a construir confiança, né? Para que aquele ambiente, aquele conselho, ele funcione de uma forma mais inteligente. E aí, nesse momento, a gente entendeu que o protagonista do trabalho, né, deixava de ser o conselheiro e passava a ser o sistema mesmo onde ele está inserido. Então, acho que foi um pouco isso. Muito bom. Pergunta para vocês, né? Explicar para o pessoal aqui, então, o que é um conselheiro transformador? Quais são as principais diferenças para um conselheiro, digamos, tradicional? Vamos lá. O que a gente definiu como conselheiro transformador, né? É aquele que vai combinar a excelência técnica com a consciência sistêmica, que no caso o sistema sendo a organização. Então, ele continua fazendo tudo aquilo que a gente espera de um bom conselheiro ou uma boa conselheira, analisa risco, discute estratégia, contribui com a sua experiência, apoia, né, ali a execução, a implantação da governança, mas principalmente ele amplia a sua atuação. Então, por exemplo, é, acho que trazer um exemplo para tentar tangibilizar um pouco isso, né? Vamos pegar um exemplo de uma sucessão, que é um tema tão, né, presente, né, nas empresas. Muitas vezes o debate pode ficar restrito a, mas quem será o próximo CEO? Quem é que a gente vai definir aqui como próximo CEO? E aí, se a gente levar essa discussão
para o ponto de vista do conselheiro transformador, de acordo com o que a gente discutiu, essa conversa tem que ser ampliada, né? Perguntas como: a próxima geração está preparada? O fundador está realmente disposto, ou a fundadora, está realmente disposto a fazer essa transição? A família compartilha com a visão de futuro que está sendo discutida e para tentar entender ali quem são as pessoas candidatas mais adequadas? Existe uma governança que vai sustentar essa mudança? Então, o diferencial dá para a gente perceber que ele não está na resposta efetivamente a essas perguntas, né? Mas justamente na qualidade das perguntas que vão ser levadas na discussão. E aí, eu acho que aqui tem uma mensagem bem importante do nosso guia, né, Gaspar, que o conselheiro transformador, ele não é um cargo, né? A gente não está aqui aplicando, agora você é um conselheiro transformador. É, isso é uma jornada, e ali a gente tem que entender que existem graus de maturidade dentro dessa jornada de evolução do perfil do conselheiro. Ninguém recebe esse título assim, agora você é um conselheiro transformador, é uma jornada de desenvolvimento. E tanto que a gente lá no e-book tem uma das ferramentas, né, que a gente criou, é uma ferramenta de autoavaliação. Então, para que cada conselheira possa refletir periodicamente é, quais dimensões ela precisam evoluir. Então, acho que isso mostra um pouco aqui do que a gente define como conselheiro transformador. Não sei se a Elô quer complementar com alguma coisa, Elô. E isso aí, na prática, né, a gente percebe. Boa noite, pessoal, desculpa, é só engrenando aqui no. Mas, assim, na prática, a gente percebe menos pelo discurso e mais, né, pelo tipo de ambiente que ele ajuda a construir. Quer dizer, ele não se limita aí a ficar validando materiais, mas principalmente nesse mundo bunny, né, enfim, complexo até que a Renata comentou, questionar as premissas, acolher essas divergências. E aí ele tem 3 níveis interessantes, né, de consciência, de decisão, de transformação. Então, tudo isso é um mix que faz parte, né, desse conselheiro transformador que a gente retrata muito bem lá no nosso e-book, né, Rê? Exatamente. E aí eu acho que um ponto para complementar isso é que a gente teve um cuidado, né, de demonstrar que o conselheiro transformador ele não vem para substituir, né, o conselheiro dito tradicional. Não é isso, né? Ele parte dessas competências que a gente conhece, que estão bem difundidas aí dentro do ecossistema de conselho e amplia o repertório. Então, a gente fala muito, né, de pensamento sistêmico, inteligência emocional, visão de longo prazo, capacidade ali de ter conversas difíceis ou até mesmo de facilitar diálogos, né, mais desafiadores que vão fortalecer ali, inclusive a confiança entre os membros do conselho para trazer temas mais desafiadores para a mesa, né? Legal, eu acho que distingue isso, né? O conselheiro transformador não é um cargo, é um novo tipo de conselheiro. Ele é um conselheiro consultivo que tem uma visão, uma atitude, habilidades ampliadas para ter um posicionamento, uma influência amplificada. Né? Então, Isso. a gente está falando de uma coisa. Legal. Aí o César Sá faz uma pergunta interessante aqui. Podemos afirmar que vocês acreditam que os aspectos relacionais, humanos e sistêmicos passam a desempenhar um papel mais relevante na agenda da governança da empresa, consequentemente, da gestão também? Alguém quer responder aí? Fica à vontade. Não, com certeza, assim, então, e inclusive, ele é parte das características que a gente lista como base aqui, né,
no guia, assim, que vão fazer, que vão realmente trazer o equilíbrio ali para a persona que a gente está chamando de conselheiro e conselheira transformadores. Então, essa parte que a gente chama também soft skills combinada com o que a gente trouxe, que são os hard skills, que é uma terceira dimensão, então ela vai trazer todos esses aspectos relacionais, essas questões de escutativa, tudo, toda essa parte de soft skills, aliados àquela profundidade humana das hard skills, para a gente trazer aí um contexto diferenciado para o ambiente de conselhos. Não sei se eu respondi, mas. Eu acho que sim, e eu acho que conecta aí, voltando um pouquinho no tal do tripé, né, que a gente definiu ali como espinha dorsal do trabalho, propósito, estratégia e cultura. A ideia é que esse pensamento sistêmico, essa valorização dessas habilidades humanas acabem conectando mais com a cultura da empresa e nesse sentido seja feita essa transferência, né, também dessas competências para a camada de gestão, porque no final das contas o que a gente quer é que isso funcione de uma maneira mais transversal também no dia a dia da organização, vindo de cima, né, vindo ali como algo que a alta gestão, a alta liderança está colocando como valor, como prática a ser seguida. E só nesse contexto, né, Rê, essa terceira dimensão que a Juliana comentou, a hard skills, ela traz aí essa presença, essa confiança, essa coragem para lidar justamente com as conversas difíceis que você citou no início, né? Isso tudo faz toda a diferença, sem dúvida, vai fazer essa diferença, né? O pessoal está escrevendo aqui, né? Hard, soft, hurt, soul, people. Na verdade, é o conselheiro integral, né? Que a gente fala tanto no Selite da governança integral. E aí, quando vocês estão olhando esse conselheiro transformador, né, de forma integral, e olham o conselho consultivo, entre aspas, tradicional, vocês entendem que o conselheiro consultivo tradicional está falhando no seu posicionamento, está falhando em suas habilidades, falta de conhecimento? Esse é um problema dos boards. Não, acho que não é que esteja falhando, né, pela questão de falta de conhecimento, mas eu acho que até a Renata comentou, a Elô também, sobre o contexto que a gente vive hoje, esse conhecimento, ele não pode ser tratado como uma dimensão única, né, de forma apartada. Então, a gente está hoje vivendo um mundo que tem um dinamismo muito grande, com uma sociedade que está vivendo muito mais tempo, então a gente tem uma expectativa de vida muito mais alta. Consequentemente, o conhecimento, que costumava durar muito mais tempo, hoje ele dura muito menos. E a tendência é que o intervalo, da relevância do conhecimento ele se torne cada vez menor. Então, assim, só essa dimensão apartada, ela não vai conseguir, ou não, a gente falando em conhecimento, mas as dimensões apartadas, elas não vão conseguir trazer a profundidade que esse processo de transformação que a gente está vivendo hoje, que ele requer, e que as organizações também estão passando. Então, a gente está nesse ambiente super volátil. Então, assim, os conselheiros e as conselheiras, eles precisam se manter atualizados, trazer uma complementação ali para as suas posições, para que eles possam estar alinhados com essa realidade nova. Então, como a Rê comentou também, então a gente ter aquele processo da autoridade formal, aquela atuação como fiscal dos resultados, análise crítica de relatórios, assim, isso continua sendo muito importante, mas ele vai ter que ser combinado com outros fatores. Também, inclusive, tem algumas outras agendas, que todos nós, a gente vai precisar se aprofundar, são temas que hoje são centrais, e estratégicos para as organizações, como, por exemplo, a diversidade, a ética, transformação digital, o impacto social, né, as questões ambientais. Então, tudo isso são pontos que a gente vai precisar cada vez mais estarmos envolvidos e atualizados. E aí, a gente partindo para a ótica, do trabalho que a gente construiu aqui, né, do guia do conselheiro e da conselheira transformadores, então, assim, é muito importante a gente listar que a gente traz ali são três dimensões que a gente está trazendo como se fosse a base para a eficácia dessa persona, né?
Eu já comentei ali um pouquinho antes que a gente tem a questão das soft skills, a gente começa com uma primeira dimensão que é o conhecimento em si, né, que são as hard skills que todo mundo conhece tão bem, né, que isso não vai mudar, então todo aquele conhecimento que a gente precisa ter de gestão de risco, de planejamento estratégico, de indicadores, acompanhamento de indicadores. Então, assim, isso não vai mudar, né? Todos esses pontos, eles continuam sendo extremamente relevantes para nós. Mas a gente vai precisar agregar outros pontos. Então, a gente traz as soft skills que a gente já comentou antes, né? Que é essa habilidade relacional, então, essa questão de construção de vínculos, de uma comunicação clara, uma escuta ativa, uma comunicação empática. Então, as soft skills elas são primordiais para a gente ter uma construção de diálogos ali, uma confiança, né, estabelecer melhores diálogos e para a gente também ter uma melhor capacidade ali para mediar eventuais conflitos também. E a terceira dimensão, que acho que é a dimensão aí que a gente traz mais distintiva, que são as hard skills, que vão trazer uma profundidade humana à atuação do conselheiro e da conselheira transformadores, né? Então, são questões como autenticidade, uma vulnerabilidade consciente, uma presença generativa ali, que vão trazer o fortalecimento da confiança e vão ampliar ali a qualidade das interações. E aí, para complementar essas múltiplas dimensões, a gente traz uma outra característica que é a visão nexialista, que a gente também vai abordar um pouquinho mais na frente aí à medida que a gente vai avançando na conversa, mas assim, basicamente ela vai trazer a habilidade de integração dessas múltiplas dimensões, dessas múltiplas inteligências. E aí, voltando ali no início, né, quando eu comentei que a gente ter dimensões tratadas de maneira separadamente, né, apartadas, isso já não é mais suficiente para a profundidade das transformações que as organizações e que o mundo hoje está vivendo. Então, a gente precisa ter habilidades para integrar essas múltiplas dimensões, para integrar essas múltiplas inteligências, para a gente conseguir elevar aí o nível da conversa nos conselhos, as decisões, e aí também minimizar. Eu acho que hoje em dia a gente vê algumas falhas aí em ambientes de conselho, talvez por uma certa miopia em alguns momentos, e eu acho que trazendo essa habilidade de interconexão aí, de integração, acho que isso pode ajudar muito nesse processo. Falando de integração, né, a Vera Costa, nossa facilitadora do Arte da Escuta, embaixadora do Celinte, ela faz uma pergunta bem interessante, porque se você tem um conselho transformador, você precisa de uma equipe executiva transformadora também, com essas habilidades, perfil, conhecimento. Vocês chegaram a estudar alguma coisa em relação a essa integração, né, do conselho transformador e da necessidade do executivo, do grupo executivo da companhia ser também transformador e como é que um pode influenciar o outro? É, aí vocês fiquem à vontade para complementar, mas assim, eu acho que a gente falou bastante também ali na parte de curadoria, né, onde o conselheiro ele assume um papel de educador também, em muitos momentos. Então, ele também tem a sua responsabilidade ali nesse processo de educar ali os founders, né, os executivos, de certa forma. Então, ele vai fazer isso. A gente lista alguns pilares ali também para os conselheiros poderem se apoiar, né, para trazer essa questão, por exemplo, da cultura, para trazer a questão de educação mesmo, né, para construir aí uns founders que sejam ali, que sejam mais, estejam mais abertos ali para esse novo momento, né, que eles estejam mais alinhados com esse processo de transformação todo que a gente está passando. Então, não basta também ter essas mudanças apenas dentro do ambiente de conselho. Eu acho que a gente também a gente tem essa responsabilidade de sermos educadores aí nesse processo também. Fiquem à vontade para complementar também, pessoal. E daí vem toda essa integração, né, Ju? Porque, como você comentou, não basta ficar no âmbito do conselho. Então, acho que para essa transformação existir, são as partes integradas, né? Então, essa integração do conselho com o founder e do founder com os executivos, né? Essa mola propulsora, isso é que é importante, né? Cleiton traz uma provocação interessante.
né? A gente sempre fala cada vez mais a governança e o conselho, ele tem que olhar o benefício para o negócio e para todos os stakeholders, e não só para os shareholders. A gente vê que isso é difícil, né? Em geral, tende-se a ir para o lado dos shareholders e menos para os stakeholders, até por questão de quantidade até, né? De peças. Mas ele pergunta, né? Nessa relação stakeholders e shareholders, o Conselho Transformador muda esse desequilíbrio? Ele passa efetivamente a tentar, no mínimo, equilibrar a questão entre stakeholders e shareholders e a Eu questão, principalmente, de visão de longo prazo, de propósito versus imediatismo, lucro, dividendos. Eu acredito que sim, Gaspar. Eu acho que é uma aspiração, né, aqui nesse trabalho que a gente começou e que, na verdade, é um convite, né, para que a comunidade, o ecossistema de conselheiros reflita em cima dessas provocações que a gente está propondo, justamente de fazer um movimento na direção desse equilíbrio ou de tentar equilibrar mais isso. A gente pode verificar, né? Muitas vezes eu tenho um pouco dessa experiência é, de ter a percepção ali de que determinadas pautas no ambiente de conselho nunca são muito priorizadas, são as primeiras que saem da agenda quando não tem muito tempo. Então, especificamente falando de pessoas, por exemplo, então essa necessidade de reequilibrar isso, eu acho que é muito latente. Eu acho que no contexto que a gente vive hoje, de demandas geracionais diferentes, isso precisa ser avaliado de uma forma mais consistente. Então, é complexo, não é simples, não é porque a gente, né, agora tem um framework, tem um conjunto de ferramentas e práticas que isso vai acontecer, mas eu acho que é muito mais um convite à reflexão de que o que está ao nosso alcance mudar na forma como a gente atua, na forma como a gente reflete no nosso papel de conselheiros em busca desse equilíbrio maior. Mais do que nunca, o conselheiro transformador precisa ser independente, né? Porque senão ele não vai colocar, né, as questões que precisam colocar na mesa, as perguntas difíceis, né, seu poder de conexão e tudo mais. Isso é relevantíssimo, né? A independência, né? A independência intelectual, independência financeira, independência de posicionamento. Fernando Morei traz uma questão para vocês aqui. Você acredita que qualquer conselheiro consultivo pode adquirir as competências necessárias para ser um conselheiro transformador, ou tem alguns fatores que são mais inatos? É um dom ou é um desenvolvimento de habilidade e posicionamento? É uma excelente pergunta. Eu vou dar a minha visão aqui, que eu acho que, a princípio, qualquer pessoa, qualquer conselheiro pode desenvolver, mas vai depender da sua abertura, né? De estar aberto a rever crenças, rever conceitos, despertar uma curiosidade ali genuína, né? Um interesse genuíno por questionar, por entender mais do negócio, das pessoas que compõem aquele negócio. Então, eu acho que é possível, mas eu acho que vão ter pessoas que vão ter mais abertura ou mais facilidade para isso. Mas não é algo inato. Eu acho que é possível de você se colocar ali o desafio de olhar mais para dentro, né? Acho que muito disso a gente refletiu. Olhar ali o que eu preciso rever, né? Da minha postura, até dos valores mesmo, para a gente poder fazer essa transformação. O Gaspar, tentando complementar aí a Renata, eu acho que sim, pode ser construído, né? Como a Renata estava dizendo, talvez a principal barreira é quebrar esse pragmatismo, né, que hoje a gente tem dentro dessa visão de conselho, né? O controle, comando, enfim. O grande desafio realmente de quebrar essa barreira é realmente essa provocação dessa consciência, né? Desenvolver essa consciência, mudar o seu modelo mental, né? De ver, perceber e agir em relação aos fatos, né? Que de fato tem acontecido e cada vez mais
demandam velocidade e assertividade. Então, sim, eu acho que uma vez percebido essa necessidade de adquirir a consciência, né, os demais fatores ali realmente são competências humanas, né? A gente está falando de empatia, ética, compaixão, enfim. Então, sim, uns vão ter mais facilidades do que o outro, mas, em suma, eu acho que é possível. Eu coloco uma coisa para reflexão de todos vocês, Fernando, que você me provocou. Para ser um conselheiro transformador, quanto menos você for um conselheiro em busca de remuneração de trabalho, né? Essa transição, e for muito mais um conselheiro por propósito, em busca da longevidade, da transformação, da perenidade das empresas, mais transformador você poderá ser. Se você for aqui em busca só do financeiro, você não consegue ser independente, você não consegue ter as conversas difíceis, você não vai ter punch para transformar, porque a transformação não é só do negócio, é de pessoas. A gente está falando aqui da parte humana, inclusive. E Gaspar, a só nessa Vera, linha aí a gente. Desculpa, vai lá, Gaspar, só Marcelo, nessa vai linha aí, lá. uma das coisas que a gente falou bastante também é o seguinte: se você quer ser o conselheiro transformador, você também tem que se transformar, né? Você não consegue transformar a governança ou outro se você não se transformar. Esse é um aspecto que a gente discutiu bastante também no grupo. Não querendo fazendo propaganda, mas já que você puxou, ATP, o novo programa de presidente de conselho, falando sobre autorreflexão e transformação do presidente do conselho, que é um conselheiro também. Nossa embaixadora, Impossível, lança outra pergunta para vocês. Estão falando aqui do conselheiro transformador. Olhando as empresas atuais, o momento que elas estão vivendo, né? Empresas de capital fechado, familiares que são o nosso foco, quais são as prioridades desses conselheiros transformadores diante do ambiente que nós estamos vivendo para as empresas de capital fechado e familiares? É bom que eu fujo do script, né, gente? Eu dou privilegio sempre a plateia, sempre a nossa comunidade. Não esqueça, né? O link do e-book para vocês baixarem, lerem, criticarem e se aperfeiçoarem está lá no nosso site. O Alisson colocou novamente aí no chat o caminho para vocês. Já dei 30 segundos para vocês pensarem na pergunta da Vera. Eu vou começar aqui, mas acho que vale a pena as pessoas complementarem, senão eu fico, né, monopolizando a resposta. Acho que em termos de prioridade nessa transformação, se preocupar em questionar mais, em não chegar numa reunião de conselho já querendo dar as respostas para aquilo que entende, né, que pode contribuir. Então, acho que entrar com uma mentalidade de aprendizagem contínua. Como que eu vou fazer para esse conselho aprender junto? Como que eu vou fazer para esse conselho ter segurança psicológica para discordar entre eles, mesmo que se tenha ali a necessidade e o intuito do consenso, em algum momento pode-se ter dificuldade de se colocar opiniões diferentes. Então, eu acho que a prioridade é conseguir desafiar mais, né, as discussões e fazer perguntas mais que ninguém está conseguindo enxergar que são necessárias. Eu acho que tem uma coisa complementar, né, que a gente fala, inclusive, no material, mas essa prática da autorreflexão, né, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente está falando que o conselheiro transformador, ele é esse agente da mudança, de transformação, mas a primeira pessoa a se transformar é ele próprio, né? Então, esse exercício da autorreflexão para entender o contexto, essas novas habilidades a serem adquiridas, né, ou desenvolvidas, para que aí sim ele consiga agir com os seus pares, agir em toda a organização. Então, eu colocaria mais esse ingrediente aí desse exercício da autorreflexão. E é legal que no e-book a gente traz um guia mesmo, né? Ali para fazer esse diário reflexivo a cada reunião, o que que eu posso avaliar de como foi a minha participação, o que que eu poderia ter abordado de maneira diferente, e a própria ferramenta de autoavaliação
que permite que a gente vá acompanhando a evolução, né, da nossa atuação dentro do conselho em direção a uma atuação de conselheiro transformador. Nessas Eh, ferramentas Eu tem acho, uma outra. Bom, vai lá, Luiz. não, Marco, desculpa. Porque quando ouvi a pergunta, meu entendimento foi em outro sentido em quanto às prioridades, não? Eu entendo que hoje, quando a gente lê o guia, e com esse conceito de conselheiro transformador, olhando as empresas familiares, que é o maior foco que temos aqui, eu identifico que dentro da guia nós temos três prioridades, ¿no? Que deberían ser tratadas, ¿no? Uma delas, acho que a gente já comentou sobre isso na primeira parte da fala da Renata, ¿no? Uma prioridade teria que ser a sucessão e a transição geracional, entendendo que menos de 5% chegam à quarta geração nas empresas familiares, não? Das prioridades que eu acho que temos que entender é o mapa de riscos familiares, temas associados a rivalidades, favoritismo, sucessões mal resolvidas. Então, é algo que também deveria ser priorizado. E como um terceiro, acho que é importante, no e-book está bem desenvolvido essa parte do nexialismo, não? Essa visão nexialista, não? Desenvolver comitês de futuro, antecipação de cenários, e que, a ver, entendendo que a experiência acumulada sozinha não é apenas suficiente. Então, dentro desse novo modelo do conceito de conselheiro transformador, podemos identificar essas três prioridades, não? Não sei se essa era a pergunta nesse sentido, não? Não, bem interessante, Zé. Tem algumas perguntas que a gente não vai poder responder hoje, já são 18h43, para a gente garantir a pontualidade e a rotina de todos, e alguns assuntos que a gente não conseguiu abordar, né? As 4 salas, baseadas na teoria dos 3 círculos, né? Família, propriedade e a empresa, onde a gente divide entre administração e gestão. Falar da questão do nexialismo, que a Juliana trouxe um pouquinho, né? O poder das conexões e como é que valoriza, como é que cria valor na empresa, né? A questão das 4 salas está ligada muito aos conflitos familiares, né, nos 3 círculos. Falar sobre o conselheiro do futuro, que é tão importante, ele é guardião, efetivamente, curador desse futuro e não só do passado. O que eu queria, né, é que vocês lessem o guia, Conselheiro Transformador, e se vocês quiserem, a gente volta aqui com um debate com vocês tendo lido isso, ou com uma live, ou com uma masterclass mais focada nos assuntos que vocês tiverem interesse. Mas aí eu peço que vocês mandem uma mensagem: eu quero nova live, Conselheiro Transformador, lá para o atendimento do Celite ou para o Alisson, que está aqui com a gente. Então, eu vou fazer uma pergunta para o fechamento, e eu queria que cada membro do grupo de trabalho desse a sua visão. O que mais vocês aprenderam nesse processo? E qual a recomendação de vocês para a nossa comunidade aqui presente, que vai assistir depois isso no nosso canal do YouTube? Qual a sua recomendação, única, bala de prata, para que eles se tornem conselheiros transformadores? Olha, Eu gente, acho que se posso? eu puder. Ah, desculpa. Você quer Não, falar ladies primeiro? first. Ladies first. Ah, Bora. eu ia falar que se eu tivesse que deixar só uma recomendação, eu ia falar lifelong learning sempre, né? Então, assim, eu acho que o aprendizado, eu aprendi muito, assim, a minha experiência pessoal trabalhando com esse grupo, que são pessoas incríveis, assim, extremamente talentosos todos, e para mim foi um grande prazer aí estar com todos eles, e eu acho que o aprendizado ele é contínuo e cada vez mais nesses processos de transformação que a gente vê, a gente entende que tudo está mais dinâmico, que a gente tem que continuar se atualizando, que lifelong learning hoje é crítico e assim, e daqui para frente não tem como não pensar nisso, né? Então, se eu tivesse que deixar um ponto só, acho que seria isso que vocês falam, que se fala tanto no Celinte, mas eu seria repetitiva aqui nessa parte.
Então é Life Eu, Long Learning e venham para o Alumni Plus para fazer parte do grupo de trabalho. Com certeza, porque o Oi. Alumni Plus é diferenciado, é sensacional. Eu diria que não só isso, eu acho que um dos aprendizados é a importância de formar parte dos grupos de trabalho. Este foi o meu primeiro grupo de trabalho e foi excelente, tanto para aprofundar em um tema tão importante e interessante como esse e abarcativo, como para conhecer os colegas e nos integrar mais, e acho que isso é fundamental. Respeito ao conselheiro transformador, o aprendizagem, para mim, acho que foi que o conselheiro não transforma sozinho. Ele tem que ajudar o sistema a se transformar. Então, o protagonista não é ele, sino a qualidade das conversas, das decisões. E a minha recomendação é muito o que falou recém a Ju. Acho que lifelong learning é fundamental. A gente não pode parar de aprender coisas novas, mas o mais importante também é o autoconhecimento em função de que você tem que ser situacional, tem que poder perceber a conversa de cada stakeholder, como você alinhar os critérios em cada momento. Então, acho que realmente é um desafio fantástico para todos nós, como nós vamos ser transformadores no conselho que a gente vai participar. Gaspar, eu poderia falar rapidamente aqui, de uma forma bem curta e direta, é desconstruir para construir o que eu aprendi, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa liberar um pouco todo aquele passivo que a gente traz, principalmente falando eu no meu caso, né, de uma longa vida executiva, de longos aprendizados, né, que são válidos e vão carregar, mas a gente precisa dar espaço a novos aprendizados. Então, acho que isso é uma das coisas que marcou bastante. E falando de dimensão, né, que a gente sempre ouviu falar do hard skill e do soft skill, coloque a dimensão do hard skill também na agenda, que traz o coraçãozinho para a sala. Eu acho que isso é uma sugestão, é uma dica boa. Legal, Marcos. Se desapegar e ter humildade também, né? Porque você tem que saber que você tem que se transformar, né? Quando o pessoal vai pensando, eu quero lembrar vocês e fazer um convite. 24 de setembro, esse ano é em setembro, não é em novembro. Não será sábado, será durante a semana, quarta-feira, né, Alisson? Nosso fórum de governança. A dupla missão do Conselho: proteção e crescimento. Não percam. Quem mais? Quem vai dar a sua Eh, recomendação, sua bala de prata para ser bom, conselheiro transformador? bom, Gaspar, durante a participação deste grupo, não, eu acho que do grupo, o único que ainda não teve experiência na parte de conselheiro sou eu, não? Mas algo que todo o processo de certificação dentro do Celint e a participação do grupo, algo que tem me ayudado a caer en conciencia de eso, ¿no? Es que, na verdade, virar transformador es desaprender a necesidade de sempre dar uma resposta rápida, não? En un mundo executivo sempre queremos dar uma resposta rápida e por isso é que sempre nos focamos no curtíssimo prazo, não? Então eu acho que tudo que temos aliado quando você lê a parte do nexialismo, esse conceito, quando vê o que você tem que utilizar os três níveis, o hard, o soft e o hard skill, e isso, não? Ou seja, que nós do lado executivo sempre queremos uma resposta rápida. Eu acho que em essa virada para conselheiro é algo que eu tenho que ajustar, desaprender um pouco sobre isso, não? E outra coisa que entendi também é que, a ver, que para mim a governança ela nasce da consciência construída, não? Que se vai construindo reunião após reunião, não? Então, também eu acho que isso tem me ajudado a entender um pouco esse mundo, não? E como na parte executiva, a vezes puxamos as coisas para questão do curtíssimo prazo e que um tema que a vezes acontece com os conselheiros que não se falam as coisas nas reuniões de conselho. E aí é onde começam os verdadeiros problemas. Eu acho que esse é um tema que tem me ajudado a entender um pouco melhor todo este momento de desenvolvimento e preparando-me. Pegando um gancho Perfeito, aqui no que Luiz. o. Só falar aqui, Marcelo, acho que é importante que Claro. o Zé colocou, que está alinhado muito com o conceito de governança do Celint, que a gente passa lá no PFC.
né, onde o conselho tem que pensar em longo prazo, mas principalmente tem que pensar naquilo que é importante, mas não tão urgente para a companhia, né? Ele tem que tentar baixar um pouco a parte emocional que o Zé colocou e trazer mais decisões racionais baseadas em fatos e dados, em estudo e ser mais analítico, para acabar com essa coisa do time, do curto prazo. Por isso que tem que pensar no longo prazo, naquilo que é importante e não tão urgente. Marcelo. Só pegando o gancho no que o José colocou aqui, que acho que para mim chamou bastante atenção, né? Além da oportunidade de trabalhar com esse grupo incrível aqui, para mim foi o meu primeiro grupo de trabalho, né? Que eu participei aqui no Celint. E foram discutidas várias coisas que já foram colocadas aqui, mas para mim, basicamente, três coisas, né? Ou três expressões ficaram marcadas ali. A primeira é exatamente do pilar, né? Do propósito, da cultura e da estratégia, ou seja, esse é um pilar super importante, o nosso modelo mental tem que estar, né, com isso, e que o Conselho Transformador, no final das contas, ele é um curador de futuro e um guardião do legado, né? Então, esse modelo mental, ele é super importante. E aí vem, acho que daquela linha do que a gente falou, vem uma sensação de responsabilidade, né, do conselheiro. Então, que é legal desses grupos de trabalho aqui, né? É muita reflexão sobre o papel da governança, sobre o papel do conselheiro, como a gente tem que mudar, mas fica a sensação também da responsabilidade de cada um de nós levar essa transformação para o mundo da governança aí para fora, né? Para essas pequenas, médias, empresas de capital fechado, etc. Então, fica aqui esse papel aqui, quando a gente fala propósito, né? E responsabilidade é isso, acho que é um papel de cada um de nós, de não deixar isso ficar aqui na live e levar isso para os conselhos ou para o mundo que a gente vive. Acho que esse foi um outcome importante. Legal, Marcelo, porque o guia e o grupo nasce, né, do nosso fórum do ano passado, que foi o Conselheiro Transformador. Vocês acabam de amarrar aqui com a questão do guardião do futuro, né? Esse lado de ambidestria também, de ter que preservar o passado, proteger, mas saber olhar para o futuro, se desenvolver. O Pedro trouxe isso aqui nos comentários. Então, acho que amarra bem, né, esses 12 meses de trabalho aí, ó, na verdade 24, do Conselho Transformador para o Conselheiro do Futuro, para essa ambidestria. Perfeito. Falta Renata e Heloísa para a gente fechar a live da boa noite. Posso falar, então, eu pegando o gancho que o Marcelo falou, e assim, eu acho que como mensagem, né, no meu caso, começou com a própria construção desse trabalho. Isso foi muito interessante, porque quando a gente está falando aí de acolher, de escuta ativa, né, da visão do drone, quando você senta com mais 5, 6 pessoas, né, no nosso caso até mais, e você entende o repertório de cada um, você já está começando a ter essa consciência da transformação. Cada um aqui tinha a sua história, né? Eu entendo que assim a especialidade vai continuar indispensável, sem dúvida, né? Ela vai dar profundidade, credibilidade. O repertório amplo também é necessário demais. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nessa visão nexialista da conexão, né, é esse diferencial que transforma essas competências que cada um tem no valor da empresa, para a empresa e na capacidade aí de integrar. Porque no final do dia a gente precisa integrar essas visões, e acho que foi um pouco do que a gente fez nesse trabalho, né, para trazer aí esse contexto. Obrigado, Elô. Renata, com você Bom, aí o fechamento. para fechar, depois de, né, tudo aí que o pessoal trouxe de contribuição, sem me repetir muito aqui, mas eu acho que, para mim, o maior aprendizado foi perceber que essa transformação realmente começa com a gente olhando para dentro, né? A nossa responsabilidade, como o Marcelo colocou, né, de se disponibilizar, fazer parte desse movimento de transformação. A gente criou ali no e-book várias práticas, frameworks, ferramentas, né, que vão ajudar a colocar isso em prática e são importantes, mas nada disso vai funcionar se cada um de nós aqui não estiver realmente disposto a aprender continuamente, a desaprender, a rever as nossas próprias convicções, né, para poder
para poder mudar, em muitos sentidos, a forma como a gente vem atuando enquanto conselheiros. Então, a minha principal recomendação para quem quer trilhar essa jornada é ler o e-book, né? Começar lendo o e-book e cultivar a curiosidade, né? Para a gente poder, né, tá sempre descobrindo novas nuances e aprendendo, né, com diferentes perspectivas. Muito obrigado a todos nessa comunidade excelente que está aqui, novos e futuros membros da comunidade, pessoas que eu já vi há tempão e estão voltando hoje. Deu até um sorrisinho, que a pessoa se encaixou ali a carapuça, não vou dizer o nome. Queria agradecer a vocês todos pelo todo o empenho, dedicação e aprendizado que vocês repassaram para mim também, ao estarem no grupo do Conselho Transformador, do Facebook, que eu pude também escrever a introdução. E quero dizer que as perguntas, reflexões e provocações colocadas no chat serão respondidas pelo grupo e estarão disponíveis no nosso site. Muito obrigado, boa noite para todos. Boa noite a todos. Obrigada, Boa noite a gente. todos. Boa noite a todos. Noite.